Vamos então para a terceira afirmação? A terceira afirmação de Paulo é a cruz e a santidade. A cruz, o que Paulo fala na carta aos Gálatas a respeito da cruz e a santidade. O nosso versículo para falar sobre isso está em Gálatas 5, 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. As pessoas que pertencem a Jesus crucificaram as paixões e os desejos, porque crucificaram a natureza humana. Olha só, ele tem um contexto. O livro de Paulo, ele tem um contexto. E é no capítulo 5 inteiro. Tem eu falo para você, a carta de Gálatas inteira tem um contexto excepcional. Mas se você se dedicar a ler só o quinto, a hora que terminar a nossa aula, vai lá e leia o capítulo 5 na íntegra. E nós vamos falar muito sobre isso. Você vai ver como ele fala sobre a santidade, qual é o contexto, né? O contexto de santidade, o conceito de santidade dentro do contexto. Primeira coisa, o significado da liberdade moral. O significado da liberdade moral. Eu coloquei aí Gálatas 5,13 para vocês, que fala assim: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Nós fomos chamados sim para ser livre. Nós fomos sim, mas que essa liberdade, igual a gente brinca por aí, que não se torne libertinagem, né? A gente tem que entender o significado moral. Não é a autoindulgência, não é o auto-perdão, a auto-justificação, né? A auto-explicação, que dê muito pelo contrário, é domínio próprio. Né? Não é servir a nós mesmos, é servir ao próximo, é servir aos outros e, como a palavra fala, servir com amor. É o conceito de moralidade, o conceito de ética, o conceito de certo e errado aplicado. Nós temos liberdade para muitas coisas? Temos sim, só que muitas coisas não nos convêm. E isso também não é artifício para a gente justificar o erro, justificar a prática do pecado deliberado. O nosso pastor aqui na nossa igreja, o Templo do Louvor, ele está sempre comentando sobre isso. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente. Ele não é uma prática, não pode ser de forma alguma um gesto deliberado. É um acidente, então conceitos têm que continuar acontecendo sim. Outra coisa também no contexto, o conflito interior. O conflito interior. De um lado, a carne e os seus atos, que eu coloquei aí, Gálatas 5, 16 a 18, né? As obras da carne. E eu até vou ler, não tá aí, mas eu vou ler. Eu quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. O 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Olha só, a obra da carne. De um lado, a obra da carne, ou seja, a imoralidade sexual, a apostasia religiosa, a quebra social, são todas obras da carne, em conflito com o outro lado, que é o Espírito Santo e o seu fruto. Né? O fruto do Espírito Santo com a relação a nós e em relação a Deus. A nossa vida, os frutos do Espírito com a gente, com relação a Deus, com relação ao próximo também, não só a nós mesmos. O predomínio se dá, né, a gente andando com Deus. Aí eu sinalizei aí Gálatas 5:25. Gálatas 5:25 fala assim, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, também controle a nossa vida. Então, além de Deus, o Espírito de Deus ter nos dado vida,
Paulo nos clama, ele nos chama a controlar também a nossa vida. Então deixemos que Jesus controle a nossa vida. Ao mesmo tempo que a gente crucifica a carne, que é o que eu falei, é o contrário àquilo da carne. Então enquanto a gente crucifica a carne, a gente vai dando lado, vai dando espaço, vai dando abertura para o Espírito de Deus, para que Ele sim controle a nossa vida. Isso tudo é o contexto do capítulo 5 de Gálatas, é o contexto da fala sobre a santificação. E o que o texto em si diz? O que o texto fala? Sobre crucificar a carne, né? Ele enfatiza muito seriamente sobre rejeitar a carne de uma forma definitiva, rejeitar juntamente com os nossos desejos, que eu li lá para vocês, né? Abrir mão dos nossos desejos. De que forma? Como que a gente faz isso de crucificar a nossa carne e rejeitar os nossos desejos? Tomando a sua cruz. Cada um tomando a sua cruz. Jesus ensinou isso. Que cada um de nós tomemos a nossa cruz e passamos a segui-lo. Seguir Jesus, né? Martinho Lutero, quando ele estava desenvolvendo, quando ele estava apresentando as suas teses, as suas 95 teses, na época da Reforma Protestante, na época que ele trouxe a Reforma até nós, uma das suas afirmações, uma das suas frases é muito pertinente com esse texto aqui, e é isso que eu quero ler para vocês. Eu não coloquei no versículo, não coloquei aqui nos slides, mas presta atenção que texto bonito. De modo que, embora a carne ainda viva, contudo não pode realizar o que faria, pois ela se encontra atada de pés e mãos e firmemente pregada na cruz. Martinho Lutero disse isso. Ou seja, a minha carne está viva, está aqui, é palpável. Porém, ela não pode fazer, ela não pode realizar o que ela realizaria no passado. Ela não pode mais fazer aquilo que habitualmente ela fazia, porque hoje a minha carne hoje está atada de pés e mãos. A minha carne hoje ela está firmemente pregada na cruz. Porque eu tomei a minha cruz, eu aceitei a crucificação com Cristo para poder segui-lo. Então, essa é uma frase. Então, não crucificar a nossa carne implica em crucificar novamente a Jesus Cristo. E é isso que nenhum de nós quer. Então, é por isso que a gente precisa. Ao não crucificar a nossa carne, a gente sai do lado do crucificado, a gente sai do lado de Jesus, que é o crucificado, para ir para o lado dos crucificadores. E isso não é o nosso foco, isso não é o que a gente espera. Então a gente deve sim, a cada dia matar a nossa carne e levar realmente a nossa cruz para poder seguir a cruz. E Paulo fala sobre 2 tipos de crucificação. Ele comenta: primeiro, somos crucificados em Cristo, de Gálatas 2:20. Também você pode dar uma pausa ou dar um print no slide para você ler de novo em casa com calma. Anote aí no seu caderninho, né? Gálatas 2:20 fala assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Ou seja, é uma voz passiva. Eu estou crucificada com Cristo. Eu aceito o sacrifício. Eu não vivo mais por mim, é Cristo que vive em mim. É Cristo que me guia. É Cristo que me conduz e me mostra o caminho. É Cristo quem me revela a sua vontade. Uma voz passiva sobre a crucificação. E, em segundo, crucificados pela velha natureza. Sermos crucificados, né? Nós crucificamos a velha natureza. Gálatas 5:24 fala assim: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E essa é a voz ativa. As pessoas que servem, as pessoas que pertencem a Cristo, crucificaram a sua natureza humana junto com todas as suas paixões. É porque eu quero.
eu que sigo a Jesus, eu que sirvo, eu que pertenço a Jesus, é porque eu quero sacrificar a minha natureza humana. É porque é proposital eu abrir mão das paixões humanas. A minha vontade, propositalmente eu desejo as minhas naturezas humanas, as coisas que são inerentes a Solange, eu abro mão porque eu quero viver a Cristo. Então é por isso que eu sacrifico a minha velha natureza. Porque não cabe a natureza de Cristo em mim e eu viver a minha própria natureza. O meu próprio temperamento colérico, raivoso, sanguíneo, briguento, pirracento, viver em conformidade. Então eu abro mão disso para que Cristo viva então em mim. E com isso eu quero trazer a aplicação agora dessa afirmação, né? A respeito então da santidade. Hoje em dia nós vemos, infelizmente, pessoas, púlpitos evangélicos, vemos pregadores ensinar uma oração diferencial dessa que a gente vem comentando até aqui, ensinando a orar sobre vitória, a orar sobre prosperidade, aumento de dinheiro, crescimento da empresa, né? Orações a respeito de você ser bem-sucedido em tudo que você faz, porque você já determinou diante de Deus que você é um vencedor e pronto. Não é essa a oração. É diferente daquilo que Jesus ensinou. E Jesus, quando ele estava falando, ele pede para a gente orar o quê? Senhor, me dá o pão de cada dia. Senhor, me dá aquilo que me basta para continuar te servindo e te adorando. Me dá realmente o suficiente para viver vida abundante, sim. Para viver uma vida em plenitude, sim. E poder, sim, continuar te servindo sabendo que é o Senhor que está me dando o meu pão de cada dia. Me dá esse pão. Não que eu vou crescer e vou prosperar, graças a mim agora eu tenho isso, não. Graças ao Senhor que nos dá força, graças ao Senhor que nos dá sonhos para correr atrás, graças ao Senhor que realiza esses sonhos. Então eu creio ser saudável à luz, né, dessa verdade da cruz, que a nossa oração ela deixe de ser tanto isso e passe a ser: Senhor, me santifica. Santifica-nos, Senhor. E agora eu te motivo de novo, eu te incentivo novamente a dar um pause. Vai lá e leia o Isaías 6, do versículo 1 ao 7. Leia Isaías 6 e veja sobre isso, sobre a santificação nas nossas orações, a santificação na nossa fala, sobre como Deus deve tocar os nossos lábios na hora da oração, como Deus deve dirigir a nossa fala, a nossa oração, de forma que a gente possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Faça isso e veja que importante que é, que bom que é essa aplicação. Quarta afirmação, a nossa última afirmação de todas as 7 afirmações: a cruz e a vanglória. Paulo está falando então sobre a cruz e a vanglória. Qual é o versículo que norteia sobre isso? Está em Gálatas 6:14. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Vou me orgulhar, vou me vangloriar, vou me gloriar somente na cruz do Senhor. E o que significa isso? O que significa eu me vangloriar? O que significa eu me gloriar ou eu me orgulhar na cruz de Cristo? O que Paulo ele fala sobre esse momento, sobre essa fase? Significa ver a cruz como um caminho para aceitação diante de Deus. Simples assim. Me gloriar-se na cruz é ver a cruz, é vê-la,
Essa cruz é o caminho para minha aceitação diante de Deus. Esse é o ponto central, esse é o motivo da carta, esse é o motivo das nossas vidas. O que ele queria? Ele queria mostrar para os Gálatas, ele queria mostrar a eles que eles poderiam sim comparecer diante do Senhor, que eles poderiam sim se gloriar na cruz de Cristo, eles poderiam sim se alegrar por isso, né? Então assim, e isso é para nós hoje também. É o que eu falei desde o começo, nunca esteve tão atual, não é verdade? Deus me livre que a gente passe a se gloriar, a se vangloriar ou se orgulhar de alguma coisa que não seja pela cruz, que isso não aconteça na nossa vida. A gente tem aprendido tanto ao longo de todas essas lições. Nossa, se vangloriar de coisas que não sejam pela cruz na nossa vida, ela exclui todos os outros tipos. Então assim, é ali, quando a gente se gloria na cruz, né? Romanos 3, 27 fala isso, a gente tira do caminho todos os outros motivos, tira o nosso orgulho, tira a nossa soberba, né? Tira aquele sentimento de que eu posso, eu sou. Então a gente vê a vanglória como só o nosso caminho de aceitação diante de Deus. E o que mais? A gente vê também como um padrão da nossa negação própria, a nossa própria negação. A gente deve se negar a si mesmo, já falei isso aqui, né? A cruz de Cristo, ela vem em substituição, não foi o que a gente estava falando? A cruz, ela veio para substituir. Então, ela veio para fazer a gente substituir, a gente abandonar aquele sistema maligno, abandonar um sistema corrupto que sempre está à disposição do homem. Isso é fato. A gente tem que abandonar isso, sabe? Aqueles valores do mundo, aquele materialismo que é ímpio, aquela coisa que vai muito além, muita vaidade, hipocrisia. A gente tem que abandonar todas essas coisas, tirar isso do nosso caminho. Gloriar-se é o mesmo que confiar em, regozijar-se em, ter prazer em, viver para alguma coisa. Isso é gloriar-se. Vou ler de novo, até que eu escrevi aqui. É o mesmo que confiar em alguma coisa. No nosso caso, a gente confia nos eventos da cruz. Regozijar-se, se alegrar em quê? Nesses mesmos eventos. Ter prazer nisso, em poder ser cordeiro com Cristo, porque a gente também tomou a nossa cruz e está seguindo a Ele, viver para que essa coisa. Então, o objetivo da nossa vanglória, o objetivo do nosso orgulho, de encher os nossos horizontes, de dominar a nossa atenção, absorver o nosso tema, a nossa agenda, absorver a nossa energia, deve ser sempre o quê? Gloriar em Jesus. Gloriar-se na cruz de Cristo. A palavra vanglória, ela, na verdade, assim, mostra onde está a nossa obsessão. Aonde eu estou me vangloriando? Aonde eu estou me orgulhando? De que eu estou me orgulhando? De que eu estou orgulhosa de viver? Então é ali que mostra onde está meu foco. É ali que mostra onde está o meu objeto de desejo, o meu objeto de chegar. Então que seja, qual é a minha obsessão na minha vida? Qual é o meu foco na minha vida? Qual é o meu ponto que gasta a minha energia, que consome a minha energia, que consome a minha agenda, que consome o meu ponto de pensamento? Que ele seja realmente a cruz de Cristo, não é? Vamos partir então para a conclusão da nossa aula? Vamos reagrupar aqui agora essas afirmações que a gente vem falando até agora. Vamos juntar aqui tudo de novo, essas afirmações de Paulo na carta aos Gálatas a respeito da cruz. E vamos falar de uma ordem meio teológica aqui agora. Primeira coisa que a gente tem que ver. A cruz é o fundamento da nossa justificação. Isso é fato, né? Ela é o fundamento da nossa justificação. E por quê? Porque nos resgatou do presente mundo perverso. Graças a Deus por isso, né? A cruz nos resgatou de viver esse mundo, de viver essas coisas que hoje as pessoas acham normais, né? A cruz tirou a gente disso. E o que mais? Redimiu-nos, tá certo? Da maldição da lei.
né? Nos redimiu da maldição da lei. A cruz tirou. Hoje eu não sou mais tentada a achar que, bom, se eu pintar as mãos eu vou perder minha salvação. Se eu depilar minhas pernas, eu vou perder a minha salvação. Não, eu não sou mais atentada a esse tipo de coisa. Eu não sou mais tentada a isso. Mas eu sou tentada ao quê? A saber que eu fui resgatada do mundo. Que Deus me resgatou. Ele me amou primeiro. Ele sonhou comigo. Ele desejou viver comigo. E eu o aceitei. E é isso que eu falo para você hoje. Ele te amou. Ele sonhou com você. Ele quer viver essa vida com você e tirar você dessa carga, dessa canga, né? Esse jugo de lei que às vezes a gente fica preso em tanto isso, colocando a salvação na nossa mão, sabendo que a gente não tem o poder de salvar-nos, né? A gente não tem esse poder. Ele fez isso para apresentar diante de Deus como filhos e filhas, para nós sermos declarados justos e recebermos Deus, né, como nossa habitação, recebermos o Espírito Santo na nossa habitação, recebermos Jesus na nossa habitação. Isso é muito legal, isso é muito importante, isso é muito divino da gente se alegrar. A outra coisa que nós falamos é que a cruz é o meio da nossa santificação. É através dela que a gente se santifica. Nós fomos crucificados com Cristo. E é por isso que eu estou incluída nele. É onde eu estou hoje. Eu estou incluída nele, em Jesus. A vida de Cristo é vivida em mim. Eu não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim, porque eu fui crucificada com ele. Eu abri mão da minha natureza. Então é isso que deve ser o nosso mantra diário. Também a crucificação da carne, né? É de nós mesmos para o mundo. A crucificação da carne, a gente não quer mais viver isso. E a crucificação do mundo para nós. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais isso para mim. Eu quero que Cristo viva em mim. Então, a minha vontade, a minha natureza humana não importa mais. O importante é que Cristo comande o meu temperamento, é que Cristo comande os meus desejos, é Ele que determina as prioridades para a minha vida. Isso que a gente tem que estar lembrando a todos os dias, né? A cruz é o meio da nossa santificação, e não aquilo, e não a quantidade de horas que a gente ora, não a quantidade de vezes que a gente faz as boas obras, e não a quantidade de vezes que eu ajudo outra pessoa. Não é isso. Isso simplesmente vai me aproximar cada vez mais dele. Lógico, a gente está se tornando semelhança de Cristo. Passo a passo, a gente vai se tornando parecido com ele, alcançando a estatura de varão perfeito. Isso com certeza nos aproxima dele. Mas não são pontos salvíficos. Não são pontos da nossa salvação, a santificação. Outro ponto, a cruz, ele é o assunto para o nosso testemunho. A cruz, ela deve ser, a cada vez que eu vou testemunhar de Cristo, eu devo testemunhar sobre a cruz. O assunto é a cruz, porque o mérito, ele é de Cristo. O mérito é dele. Ele se deu por nós deliberadamente. Ele se deu por nós porque ele quis. Ele se deu por mim, por você, pela sua família, com o objetivo de nos ter todos juntos deles. Então, esse deve ser o assunto. O assunto não é a circuncisão, que é o mérito do homem. Quando a gente está falando sobre dogmas, sobre liturgias, sobre regras, se eu canto de pé, se eu canto sentado, se eu bato palma, se eu não bato palma, se eu assobio, se eu não assobio, quando eu começo a colocar esse tipo de regras no meu testemunho, eu estou imputando ao homem o mérito da salvação a si mesmo. Então, quando o meu testemunho for para falar de Cristo, quando eu for testemunhar que Cristo vive em mim, não são esses pontos que são importantes. Os pontos importantes são que Cristo, por querer, por vontade própria, se deu por você. Se deu por mim. E se deu por essa pessoa que você ama, na qual você está testemunhando agora. Ok? Outra coisa, a cruz, ela é objeto da nossa glória. A quarta afirmação que a gente passou lá. A cruz é objeto da nossa
Glória. E 4 iniciativas, né, que são inaceitáveis para gente que quer viver, né, com a vida, a cruz e a glória, a vanglória, né, até que eu falei lá atrás, que acaba tornando a gente inimigo de Deus. A gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa parte, porque às vezes a gente traz isso tão pra gente e a gente sabe que a vanglória, a soberba, o orgulho nos afasta de Deus, nos torna inimigos de Deus, e não é isso. Então, são as iniciativas que eu coloquei aqui. Primeiro, a gente não pode entrar no meio, no âmbito da justificação própria, em vez de ir à cruz e depender de Cristo, né? Não pode. Eu não vou me glorificar, eu não vou me gloriar, a não ser pela cruz. Você lembra que a gente leu o versículo? Não é pela minha, eu vou me justificar, eu vou me gloriar, eu vou me salvar. Por quê? Porque eu oro tantas horas por dia. Porque eu faço tantas horas de trabalho comunitário, de serviço ao próximo. Então, é por isso que eu tô bem com Deus. Não, a gente deve ir até a cruz e deve depender de Cristo. Outro ponto da gente tomar cuidado, a autoindulgência. Lembra que eu falei? A gente não pode entrar com o auto-perdão, com a auto-piedade, com o auto-cuidado. Não, a gente deve tomar a cruz e seguir a Jesus, porque é Ele que vai perdoar os nossos pecados. É Ele que vai nos justificar. O anúncio próprio, né? O anúncio próprio ao invés de pregar a Cristo, porque eu falo bem, porque eu orei e a pessoa sarou, porque eu apresentei o plano para a pessoa e a pessoa se converteu. Não sou eu, a obra não é minha. Então a gente não pode cair nesse erro, a gente deve sim pregar o Cristo crucificado para a pessoa. O valor está todo ali, lembra que a gente falou? O mérito não é nosso, o mérito é dele. E a quarta afirmação, a glorificação própria em vez de nos gloriarmos na cruz. Eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu agora vivo outra vida. E se você não viver outra vida, você vai para o inferno. E porque eu é que sei o que é bom, não vou mais sentar aqui do seu lado, porque eu sou salvo e você não é. Não é esse tipo de glorificação. É glorificarmos pela cruz. Cristo um dia olhou para mim, me amou, me desejou, me quis ao lado dele e me resgatou. Então, quando a gente for falar, né, sobre a vanglória, que bom que Cristo olhou para você. Que bom que Cristo desejou você. Que bom que Cristo sonhou com você e te quis do lado dele. E é por isso que você está apresentando isso para outra pessoa. Porque Cristo também está olhando para essa outra pessoa, sonhando e desejando, querendo ver essa pessoa junto dele. Então, para Paulo, a cruz ela não era apenas uma imagem para a gente apoiar a fé. Né? A cruz não é apenas um símbolo. A cruz, na verdade, ela era um foco de compromisso. A cruz, a mensagem da cruz era um alvo a ser atingido, uma agenda a ser seguido. A cruz é uma companheira. Os gestos da cruz é uma companheira para a vida dele, seja ela na perseguição, seja ela na pregação, seja ela no testemunho, seja ela na minha alma, na minha mente e até mesmo no meu corpo. Mas a cruz, ela é aquele compromisso que nós assumimos para poder viver uma vida de santidade, uma vida próxima de Jesus, né? Eu deixei uma frase aqui muito legal para vocês, é de Campbell Morgan. Ele definiu isso muito bem, né? Essa influência penetrante da cruz na nossa vida. Ele escreveu assim: só um homem crucificado pode pregar a cruz. E eu acredito que isso seja verdade, né? Tomé lá atrás ele já falava: se eu não ver os sinais na sua mão, se eu não vir os sinais na sua mão, de modo algum eu vou acreditar, né? Tomé falava isso. E daí a gente pega e traz isso para os dias atuais. Hoje o mundo faz isso. O mundo olha pra gente, ele olha pra mim, pra você e fala: se eu não ver os sinais de Cristo na sua vida, se eu não ver as marcas de Jesus na sua vida, de forma alguma eu vou acreditar nisso que o senhor está falando. Do contrário, se tornam palavras,
É aquilo que eu disse, do contrário, Jesus ele se torna um personagem de uma história e não o Senhor, o Salvador vivente que habita em nosso ventre, que fala ao nosso coração e que ele revela a nossa mente, que tira as escamas dos nossos olhos. Então, o mundo ele está a cada dia olhando para nós como pregadores, para nós como testemunhos, e ele está pedindo: deixa eu ver as marcas de Cristo em você. Deixa eu ver as marcas dos cravos nas tuas mãos, porque do contrário eu não vou acreditar no que você está falando. Então, realmente, as marcas de Cristo, aquilo que nós vivemos com Deus, as experiências que nós tivemos com Deus, são as experiências que vão ganhar o mundo para Jesus, que vão ganhar as outras pessoas para Jesus. São as marcas daquilo que a gente viveu com o Senhor, que vai mostrar para a pessoa: não, olha, eu quero esse Deus para mim. É a nossa própria experiência, é a nossa própria palavra com Deus, é a nosso próprio testemunho, é a nossa vida vivida em santidade, em glória, em negação, em substituição, que é o que vai mostrar para as pessoas. Então, realmente, eu creio isso, que somente um homem que morreu para o mundo, né, foi crucificado com Cristo, que pode pregar a cruz de Cristo, não é verdade? E daí eu quero colocar aqui para vocês o resuminho. A cruz, ela provoca na vida do crente, né, esse tipo de influência, de todos esses pontos. Vamos voltar lá desde a aula 15 até agora. O que a cruz provoca? Ela provoca na gente a salvação, essa influência da salvação, a influência da experiência com Deus. A cruz traz a influência da pregação. E o que nós vimos aqui hoje, a cruz também traz a substituição. A gente aprende sobre a substituição da lei para a graça, né? A misericórdia. E a perseguição também a respeito da santidade. E por último, a respeito da vanglória, né? O que acontece com uma pessoa que não tem a vida transformada? Como pode uma pessoa ser crente e não ter a vida transformada? Então, qual é a transformação daquele crente, daquele que serve a Jesus e que segue esse tipo de influência, né? Se eu tomar a minha cruz a cada dia, se eu me encontrar nela, se eu me fortalecer na cruz, a cada dia mais eu vou ter a justificação dos meus pecados. Eu vou me encontrar nela, eu vou me encontrar na cruz nesse ponto. Eu vou ter a justificação dos meus pecados. Eu vou ter forças na cruz para buscar a minha santificação. É na cruz que eu vou ter condições para testemunhar de Cristo. E é também na cruz que eu vou ter a alegria de servir a Jesus. É aqui. Então, é isso que vocês desejam para a sua vida? É isso que você deseja para os seus amigos? É isso que você deseja para os seus queridos, para os seus entes, para os seus familiares? É aquilo que a gente deseja para nós mesmos, não é? Então, assim, às vezes a gente não tem certeza de como fazer, mas na verdade é isso que a gente vai fazer até eles, vai chegar até eles e falar o quê? Da mensagem da cruz. Falar daquilo que Jesus nos fez. E através delas, nós vamos viver isso, esses 4 pontos, e através delas nós vamos levar esses 4 pontos para todos aqueles que a gente ama. Justificar o pecado, buscar a santificação, ter condições de testemunhar e se alegrar em Cristo. E eu convido você hoje a se alegrar ainda mais em Cristo. Amém? Eu quero também te lembrar sobre as nossas perguntinhas. Já está acabando, hein? Nós já estamos na 16ª aula e espero que até agora você já tenha respondido a todas as perguntas, seja com tudo em dia. E aqui embaixo
do vídeo, né? Nós temos também 3 perguntinhas a respeito da aula de hoje. Tá muito simples, tá muito fácil de responder. Clica lá, dá a sua resposta, manda pra gente, tá? E no final, você preenchendo todas as 17 questões, nós vamos enviar aí no seu e-mail um certificado e onde você vai poder também se alegrar. Olha, eu terminei o meu curso a respeito da cruz de Cristo. Glória a Deus. Parabéns para você que chegou até aqui. Te espero lá.